A pandemia no estado completou um ano. Um ano de perdas, de dor. De uma hora para outra, tudo mudou e o medo passou a fazer parte da nossa rotina. Esse inimigo invisível impactou e ainda impacta a vida de todos os amazonenses. A partir de agora, você confere uma série de 3 reportagens especiais sobre a nossa geração, que está vivendo o colapso. O governo do estado do Amazonas, juntamente com o FVS, vem aqui então declarar a confirmação do primeiro caso de coronavírus no estado do Amazonas. De uma hora para outra, tudo mudou. O Amazonas registrou o primeiro caso de coronavírus. Não tem ninguém no aeroporto. O único voo que vai sair agora é o meu para Manaus. As ruas de Manaus ficaram vazias. Os amazonenses tiveram que se adaptar. Ficar em casa foi o meio de prevenir a família contra a Covid-19. A gente tomou todos os cuidados possíveis para que a minha avó não se infectasse. O meu tio não saía de casa, já fazia um ano já que a gente não se via. Assim, fisicamente, sabe, de ir lá. Por quê? Querendo protegê-los. Hospitais lotados e a luta contra o relógio para conseguir um leito. Beirando o colapso, a taxa de ocupação passou dos 90% em Manaus. Com o aumento no número de mortes, câmaras frigoríficas foram instaladas em hospitais de Manaus. Nos cemitérios, a movimentação era intensa. Vítimas foram enterradas em valas comuns. Em janeiro, o recorde foi de 213 sepultamentos em um só dia. Mais de 11 mil mortos no Amazonas. Não é só um número, são pessoas, famílias que foram destroçadas pela Covid-19. O Tony Maquiné perdeu 5 parentes para a doença em um curto período de tempo. Em menos de um mês, teve que enterrar 2 tias, um tio, um primo e a avó. A nossa família está destruída. A gente não consegue, eu não consigo ir lá na casa da minha avó em saber que quando eu chegar lá, ela não vai estar lá. Para mim, eles ainda não morreram, porque os nossos domingos de família, de reunião, a gente nunca fez desde quando eles faleceram, desde quando começou a pandemia. Então não vai ser, eu não sei como é que vai ser a nossa família daqui para frente, vai ser muito difícil. Na linha de frente, profissionais da saúde na guerra contra a doença. O Amazonas ganhou um reforço. Profissionais de outros estados foram recrutados para ajudar. A Michele e o Matheus vieram de São Paulo. Eu assisti a TV, vi a situação em Manaus, oh meu Deus, o que está acontecendo lá? Eu preciso ir para lá para ajudar. Então, isso foi algo dentro de mim que foi ficando cada vez mais forte, até o dia que eu peguei, comprei minha passagem e fui. Porque eu não aguentava mais ver pela TV o que estava acontecendo. Eu fiquei bastante cansado, tanto mentalmente, quanto fisicamente, quanto emocionalmente. Eu não sei te relatar muito bem a sensação. Às vezes fica com uma sensação de satisfação por estar ajudando, uma sensação de que a gente está fazendo o nosso dever, e muitas vezes uma sensação de impotência, uma sensação de tristeza quando a gente tem um resultado negativo, quando o paciente morre, quando a gente não consegue fazer aquilo que a gente queria, que é que o paciente sobrevivesse. Uma doença nova, desconhecida pela medicina. A falta de informação e a logística do Estado contribuíram para o agravamento da Covid-19 no Amazonas. Eu acredito que assim, a falta de protocolo leva ao caos, né? Porque assim, se o médico ele não tem por onde se guiar, cada médico vai fazer uma determinada ação. Então você tem ações descoordenadas, né, da equipe médica por falta de um protocolo institucional. Então eu acho que isso é interessante. Porém, existe um protocolo, né? Existe o protocolo do Ministério da Saúde. Então, o protocolo do Ministério da Saúde ele pode ser usado a nível nacional.
Então, o que eu fiz? Chegando lá, eu utilizei o protocolo do Ministério da Saúde, porque a instituição não tinha protocolo específico para a Covid. O que me assustou um pouco foram os pacientes que vinham do interior, porque realmente, depois conversando com alguns colegas daí, o interior do Amazonas não tem a mesma logística e a mesma infraestrutura que o interior do estado de São Paulo. Então, isso me assusta um pouco. O que eu vi os pacientes que vinham do interior, alguns vinham muito, muito graves. Isso foi talvez o maior choque de realidade que eu tive entre a nossa vida aqui como médico e o que eu encontrei aí em Manaus. O mundo não estava preparado para o isolamento social. Para o Davidson, a maior dificuldade foi lidar com o medo. Eu tinha medo de estar com a minha mãe, tinha medo de estar com meus amigos, eu tinha até medo de estar dentro de casa, porque é um vírus que a gente não vê, não sabe quem tem, quem não tem. Eu absorvi tanta coisa que eu não consigo mais fechar a tampa da garrafa. Então estourou, transbordou e eu tive que desabafar, eu precisava desabafar, eu já não conseguia mais chorar, não saía mais lágrimas, não saía mais nada, porque o medo constantemente de sair, de estar com pessoas. O medo deixa de ser normal quando ele começa a interferir na rotina diária desse indivíduo. Existe um medo, né, um medo que a gente chama de natural, que é aquele medo que nos paralisa frente a uma situação de risco. Existe aquele em que nos paralisa em tudo na nossa vida. Então, quando esse medo, quando essa sensação ruim começa a impactar diretamente na minha rotina diária, começa a impedir que eu faça certas atividades que antes eu fazia, é necessário ligar o alerta e procurar ajuda. Com a pandemia, outro problema surgiu, o desemprego. Entre comércio fechado e estabelecimentos beirando a falência, muitas famílias ficaram sem renda. De acordo com a Junta Comercial do Amazonas, do início da pandemia até este mês, quase 2.000 empresas fecharam as portas e as famílias recorreram ao auxílio emergencial. A empresa do Ricardo foi uma delas. Antes da pandemia, ele tinha uma oficina de customização de motos. Sem trabalho, não conseguiu manter as contas em dia e teve que abrir mão do sonho. Foi através da coleta seletiva que Ricardo encontrou uma renda para viver. Tentando se estruturar, é muito difícil levar a área da reciclagem à frente, trabalhando com o pé firme, confiante de que isso uma hora vai passar e se protegendo de todas as formas, né, que a gente tem que se prevenir de todas as formas, né? E a gente está aí confiante de que uma hora isso passa e tudo volta a ser normal como antes. Para a psicóloga, uma coisa é certa: o mundo não vai mais ser o mesmo depois dessa pandemia. Entender que nesse momento, né, que está todo mundo tão frágil, todo mundo tão mentalmente, né, fragilizado, é importante entender que não está sozinho, que precisa pedir ajuda. Então não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de conversar com seus familiares. Não se permita passar por isso sozinho, estamos aqui juntos nessa e precisamos uns dos outros para que a gente possa se ajudar e passar por tudo isso de forma mais saudável, mentalmente saudável e com uma qualidade de vida melhor. A gente acha que às vezes isso não aconteceu, sabe? Parece que eles não morreram, parece que quando eu chegar lá na vovó ela vai estar lá. Quando a gente estiver lá na vovó um domingo, o meu tio, do mesmo jeito como era sempre, chegava lá, beijava o nosso rosto, dizia que te amava, dava benção. Eu não sei como é, não sei. Parece que a gente está anestesiado desde janeiro, sabe? Nossa, a gente já passou por tanta coisa, né? Ainda não acabou, mas a gente já pode sim se considerar vencedor diante de tudo isso. Claro que essa é só a primeira reportagem especial. A gente ainda vai ouvir a posição do governo do estado, da prefeitura da capital. Amanhã, na segunda reportagem da série, a gente vai mostrar a volta do medo, a segunda onda da pandemia de Covid-19 em Manaus e a crise do oxigênio. Você não vai perder.